Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast Oncologia Sem Fronteiras e hoje o nosso convidado é o Dr. Clécio, mastologista, e nós vamos falar sobre os resultados de San Antônio relacionado à mastologia. Dr. Clécio, é com você. Obrigado, Nara. É um grande prazer estar aqui, agradecer a vocês, parabenizar você, o Leandro, pelo projeto. Eu sou mastologista de formação. Originalmente eu fiz ginecologia e obstetrícia, na sequência eu passei para mastologia e desde os anos 2000 que eu praticamente só atuo na área da mastologia, com exceção dentro da universidade, porque lá eu tenho que atender um pouquinho na área da ginecologia também. Mas assim, do ponto de vista privado e até na própria universidade, a minha atuação é na área da mastologia. Então, assim, é um grande prazer, uma oportunidade ímpar para a gente estar aqui conversando sobre o evento San Antônio 2024, né? Que, assim, para nós é uma marca extremamente importante, muito mais para sinalizar as diretrizes futuras de como vai ser o tratamento do câncer de mama, a abordagem do câncer de mama para todos nós. Então, acho que vai ser assim, uma oportunidade bastante satisfatória, principalmente para as pessoas que nos assistem ou que irão nos assistir. Então, assim, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa, Clécio. Para a gente é uma alegria muito grande você estar aqui conosco. Você que é uma referência de toda a oncologia, toda a mastologia aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Bom, como você disse, Nara, também, San Antônio é um congresso importante, na verdade é o congresso mais importante nosso que diz respeito a câncer de mama. E nesse ano, 2024, aconteceu agora em dezembro. Tiveram vários estudos, dentre eles eu selecionei aqui alguns estudos mais voltados para o tratamento loco-regional, para a cirurgia. Então, eles que eu queria trazer aqui para hoje, Clécio, para a gente discutir, do ponto de vista, assim, do seu dia a dia, como é que esses estudos que nós vamos discutir, como é que você avalia esses resultados, trazendo para as suas pacientes que você está com ela lá diante do seu consultório. O primeiro deles foi esse estudo que é apresentado, que denomina-se INSEMA. É um estudo de um grupo alemão que avaliou o papel, Clécio, da biópsia do linfonodo sentinela. Se eu posso abrir mão dessa avaliação dentro de um tratamento inicial de câncer de mama. Mas antes da gente discutir isso, eu gostaria que você coloque até uma imagenzinha para ficar um pouco mais ilustrativa. O que é isso? Explica para o nosso público esse nome, linfonodo sentinela, que na verdade é uma redução da intensidade da cirurgia na axila, né? A gente veio lá do esvaziamento da axila, passamos pelo linfonodo sentinela e agora esse estudo INSEMA está propondo nem realização desse procedimento. Eu queria que você desse um panorama para a gente nessa linha do tempo. É interessante a gente discutir sobre isso, Leandro, porque na verdade, assim, eu acho que é interessante vocês e eu também, nós estamos vivenciando um momento ímpar na história da medicina e do tratamento do câncer de mama. Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu não peguei a era antiga da cirurgia do câncer de mama, antes da década de 70, mas eu vivenciei todo esse processo de mudança e é um processo que a gente tem acompanhado de uma maneira assim, extremamente dinâmico. E que mudou e que revolucionou e tem revolucionado a abordagem cirúrgica, em especial a questão da cirurgia axilar ou manejo axilar na paciente portadora do câncer de mama. Então, Leandro, vamos voltar um pouquinho na questão conceitual do que é o linfonodo sentinela. Que, na verdade, assim, é você identificar aquele linfonodo que primeiro recebe a drenagem linfática e potencialmente uma possível metástase do câncer de mama. Do ponto de vista prático, como é que é feito ou como é que a gente utiliza a técnica da biópsia do linfonodo sentinela? Primeira coisa que a gente faz, a gente precisa injetar ou utilizar um tipo de contraste. Hoje, do ponto de vista prático, a gente utiliza duas formas principais. Um é através da medicina nuclear, em que a gente injeta um contraste radioativo, tecnesso, que é o nome da substância, na mama, em geral, próximo da região areolar. Então, você injeta esse contraste. Isso pode ser feito, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia na parte da tarde, durante a manhã, ou se eu for fazer a cirurgia na parte da manhã cedinho, a gente faz essa injeção
no dia anterior, Entendi. na parte da tarde. Então a gente precisa aí de um prazo, no caso da utilização da medicina nuclear, maior do que na outra técnica que a gente vai falar um pouquinho, que é um corante azul. Então, com a técnica da medicina nuclear, a gente faz essa injeção previamente, com o tempo, faz a identificação desse linfonodo durante o ato cirúrgico, utilizando um equipamento que se chama Gamma Probe. Então, é um equipamento que faz a captação dessa substância radioativa, que é o tecnécio, que após injetado na mama, ele vai migrar e vai marcar um dos linfonodos que, na grande maioria das vezes, está localizado na região axilar. E pode ser 1, 2 ou 3 linfonodos marcados? Em geral, sim. Aí entra uma outra questão e é por isso que a gente tem que respeitar um tempo. Porque se você deixar um tempo demasiadamente prolongado, isso é um processo como se fosse uma escada. Você vai subindo degrau por degrau e, obviamente, o contraste ele vai migrando e continuando esse processo de migração. Então, ele vai marcar diversos linfonodos. Então, obviamente, a gente precisa de um tempo que não seja tão longo para exatamente evitar de ter essa marcação exagerada ou desnecessária. Então, dentro desse prazo, que é no máximo 12 horas, a gente faz a cirurgia ou a intervenção cirúrgica utilizando esse equipamento. Então, durante o ato cirúrgico, Entendi. a gente abre cirurgicamente a região da axila e vai buscar, através desse captador, que é o Gamma Probe, aquele linfonodo que está emitindo ou aqueles linfonodos, e aí a gente usualmente identifica 1, 2, 3 linfonodos na grande maioria das vezes e faz a remoção cirúrgica, a retirada daqueles linfonodos. Entendi. Clécio, agora, cara, qual que é a diferença assim, em termos de morbidade, né, entre um esvaziamento axilar, que você normalmente tira o quê? 10, 12, 15 linfonodos, e para essa técnica de linfonodo sentinela, na qual você falou que a gente consegue dissecar 1, 2 ou 3 linfonodos. Né? O que a paciente ganha com esse linfonodo sentinela? O que depois a gente vai comentar um pouquinho, é só dentro dessa evolução temporal que aconteceu. Antigamente, o esvaziamento axilar, classicamente, os grandes cirurgiões que faziam aquele manejo extenso da axila, cirurgicamente eram retirados 30, 40 linfonodos. Obviamente, essa destruição da estrutura linfonodal da região axilar provocava uma série de consequências, desde a própria limitação, a capacidade funcional de movimentação, de capacidade laboral para o paciente, até a consequência mecânica, que era o desenvolvimento do chamado linfedema, o inchaço do braço, que era extremamente desagradável. Com a redução da intervenção cirúrgica, essa redução foi paulatinamente acontecendo, de maneira que a gente não fazia mais aquele esvaziamento axilar cirurgicamente tão extenso, a retirada dos chamados níveis 1, 2 e 3, né, os níveis da axila, passando a retirar uma quantidade menor, nível 1, nível 2, e aí a gente retirava 10, 12, 15 linfonodos em geral, e aí nós caminhamos para a biópsia do linfonodo sentinela, que é isso que a gente comentou. O que ganha a paciente do ponto de vista da abordagem menos agressiva ou mais conservadora? Primeira consequência, a probabilidade da gente ter alguma lesão, alguma consequência, seja ela acidental ou não, durante o ato cirúrgico é muito menor. Então, se antigamente naqueles grandes esvaziamentos você tinha um risco bastante razoável de comprometimento neuronal, lesão de nervos, da estrutura da parede torácica e também da inervação do braço, mas também vascular. Então, com a biópsia do linfonodo sentinela, a probabilidade de você ter algum acidente, alguma lesão dessa é muito baixa, é muito pequena. Então, consequentemente, para a paciente, a probabilidade de você ter morbidade cirúrgica é infinitamente menor e as sequelas também são muito menores. Okay. Então, a possibilidade dela ter limitação funcional, linfedema, sequela de dor pós-cirurgia é muito menor, mas não zera, não isenta. Ainda assim pode acontecer de termos alguma consequência da morbidade cirúrgica, mesmo com a técnica da biópsia do linfonodo sentinela. Entendi. E Nara, eu queria que você falasse também a importância da gente reconhecer esse status linfonodal. Por que o linfonodo, por que existe todo esse cuidado de buscar o linfonodo e a gente entender quando ele está negativo, quando ele está positivo, o que isso impacta para o oncologista? Na realidade, antes eu queria que o Clécio comentasse sobre quando é que a gente faz o linfonodo sentinela? Né? Quais pacientes que eu vou indicar esse linfonodo sentinela?
Tecnicamente, de uma maneira assim, geral, toda paciente que é portadora do chamado carcinoma invasor, ou seja, uma fase um pouquinho mais avançada da doença, quando ela já ultrapassa aquele limite intraductal, que é um conceito muito técnico, para quem não é da área entender, a gente, teoricamente, deveríamos fazer a pesquisa da biópsia do linfonodo sentinela. Algumas exceções, e aí nós entramos em uma questão de probabilidade, paciente mesmo com doenças em fases muito iniciais, como o carcinoma ductal in situ, inicialmente, que vai fazer uma cirurgia muito extensa, ou que seja uma doença que esteja acometendo uma grande proporção da mama, ainda assim, mesmo com o diagnóstico inicial de um carcinoma in situ, também é recomendável, de maneira quase preventiva, fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Mas, classicamente, a indicação da biópsia do linfonodo sentinela, o manejo, a abordagem, a investigação do chamado status axilar, deve-se sempre ser feito na paciente portadora do chamado carcinoma invasor da mama. Certo. Agora, respondendo, Leandro, para a gente, prognóstico, né? Ter linfonodo positivo e não ter, isso impacta diretamente na escolha do tratamento, isso impacta diretamente no prognóstico da paciente. Então, essa informação é vital, assim, para o oncologista decidir o que vai fazer com a paciente depois que ela é operada. Muito bom. Então, Clécio, voltando ao estudo INSEMA, ele propõe, então, a gente, em algumas situações, abrirmos mão da realização desse linfonodo sentinela. Tá? Mesmo que você disse que ele reduziu muito a morbidade de um esvaziamento axilar, mas ainda existe essa morbidade. Então, ele tentou, ele avaliou pacientes basicamente acima de 50 anos de idade, né? E essas pacientes que entraram nesse estudo, todas elas, a maioria delas teve tumor da mama, primário da mama, menor do que 2 centímetros. Tiveram alguns maiores, mas a grande maioria até 2 centímetros e com perfil molecular de imunistoquímica de bom prognóstico, receptor hormonal positivo e um HER2 negativo. Então, dentro desse cenário, dessas pacientes, esse estudo mostrou que é seguro você abrir mão da realização, da pesquisa desse linfonodo, como Nara falou, que até então para a gente era muito importante, né? Muito importante porque ele direciona o nosso tratamento. Isso tudo a gente está falando naquele contexto da paciente que os exames de imagem antes da cirurgia foram normais e que clinicamente, né, Nara, não tinha linfonodos comprometidos. Então, com essa informação, Clécio, agora, né, a gente já tinha alguns estudos que mostravam esses dados, esse INSEMA foi mais um. Em qual paciente que você se sente confortável em abrir mão dessa informação do linfonodo sentinela? Bom, então vamos por parte, vamos até voltar na questão da contextualização de como é que é a cirurgia e por que hoje a gente está acreditando nessa possibilidade de talvez não fazer nada em um público específico de mulheres portadoras de câncer de mama. Então, assim, até o início da década de 70, o paradigma do câncer de mama era o que a gente chamava de paradigma halstediano, que era uma cirurgia extremamente agressiva, mutiladora, em que a gente quase fazia uma esqueletização da parede torácica da mulher. Todas as consequências eram extremamente agressivas e quase sempre você estigmatizava aquela mulher e dava uma limitação para ela do dia a dia extremamente grande. Bom, chegamos aí na década de 70, nós começamos baseado principalmente no NSABP 04, entender que talvez cirurgia e radioterapia da axila não mudaria a questão da perspectiva de sobrevida do paciente. E aí, obviamente, a gente começou a entender que possivelmente a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que fazer para tentar melhorar a condição, a qualidade de vida daquela mulher sem sermos tão agressivos. E aí começou a entrar a ideia do linfonodo sentinela, que veio lá atrás, Cabanhas, com câncer de pênis, com o conceito do que era o linfonodo sentinela, e começamos a aplicar essa técnica também no câncer de mama. Isso veio aí nos anos 90, início dos anos 90. Em 98, salvo engano, aqui em Belo Horizonte, Luiz Cláudio foi o primeiro mastologista que começou a utilizar a biópsia do linfonodo sentinela em câncer de mama.
E eu me lembro que no período de 2002 a 2004, o Gabriel era o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu estava com o Gabriel na época na diretoria, e nós fizemos o primeiro curso de linfonodo sentinela com a Delani aqui em Belo Horizonte, para ensinar para nós mastologistas como fazer a técnica da biópsia do linfonodo sentinela. Isso foi quando, Clécio? Os estudos que começaram a trabalhar com o linfonodo sentinela foi o estudo Milão e o NSBPB 32 na década de 90, mas aqui a gente começou a trabalhar com isso a partir do final dos anos 90. E esse curso, 2002 ou 2003, que a gente começou a fazer isso aqui em Belo Horizonte, e praticamente quase todos nós da mastologia começamos a utilizar essa técnica. Passada essa fase, a gente entrou aí na era dos anos 2000, considerando que o linfonodo sentinela positivo já talvez não fosse a necessidade, 1 ou 2 linfonodos positivos não fosse mais a necessidade do que a gente fazia no início de ter que esvaziar a axila. Estudo Aquazog 011, o Amaros também, o Senodax, Sinodaruano. Então, por aí a gente começou a entender que podemos fazer uma coisa mais conservadora. Ainda assim, paciente que tem 1, 2 linfonodinhos positivos, isso não vai alterar. Desde que ela fizesse o tratamento sistêmico adequado. Mantendo basicamente a radioterapia e mais o tratamento sistêmico em cirurgias conservadoras, considerando que o Amaros passou também a aceitar isso para o tratamento radical. 2010 nós começamos a evoluir para que pós-quimioterapia neoadjuvante, linfonodo sentinela também seria aceitável. Sentina Trial, Aquazog 1070 e por aí vai. E aí nós entramos nos anos 2020 e começamos a vislumbrar um cenário de que provavelmente manejo da axila talvez não seja necessário e sequer abordagem cirúrgica. E aí a gente tem pelo menos 5 ou 6 estudos. Sound foi o primeiro deles. Só que o Sound, que é um estudo italiano, ele trabalhou com pacientes com tumores muito pequenos, e aí a diferença que tem do INSEMA em relação a isso é a questão do tamanho tumoral. A gente fazia uma avaliação clínica e ultrassonográfica da axila dessas pacientes com um bom perfil, tumores G1, G2, luminais, muito parecido com o INSEMA está trazendo aqui para a gente, só que o Sound foi até 2 centímetros. O INSEMA ele extrapolou, porque ele considerou tumores maiores do que 2 centímetros, até 5 centímetros, né, tem um T2, e passou a comparar esses resultados de uma maneira muito equivalente, ou seja, não fazer nada na axila, lembrando que pacientes com axila negativa, clinicamente negativa, e por imagem, o INSEMA por imagem negativa, Sound por ultrassom negativo. E lembrando que o INSEMA, apesar de ter considerado tumores até 5 centímetros, a maioria é pequena. Mais de 90% é menor do que 2 centímetros, igual o Sound. E temos outros 3 estudos. Um desses estudos é nosso que eu digo brasileiro, que é o estudo Vênus, capitaneado pelo colega Juliano, lá da Unicamp. Eu aqui em Belo Horizonte estava na coordenação, mas infelizmente nós não conseguimos recrutar ninguém para o estudo. Eu até queria depois tentar ver se a gente conseguia fazer isso aí lá no Horizonte, trazer esse estudo para dentro do Horizonte. Aí a gente tem que acordar e alinhar isso aí com vocês da oncologia, para que aceitem esse resultado de não manejo cirúrgico da axila, para começar a recrutar paciente também. O estudo já está caminhando, a gente já está aí com um N bastante razoável, e é um estudo nacional multicêntrico. O outro é o Nautilus, que é um estudo coreano, e o BOG, que é um estudo de um consórcio europeu, principalmente baseado na Holanda. Então, assim, a gente está vendo que a perspectiva de não fazer nada na axila real, né? Vai ser uma realidade muito em breve. Então, assim, e é interessante que, assim, o que a gente aceitaria do ponto de vista axilar? 1 ou 2 linfonodos positivos provavelmente não vai mudar muita coisa. E um ultrassom negativo na axila, não vamos considerar uma ressonância da axilar ou a própria avaliação da mamografia. Clinicamente a gente tem esse problema que a avaliação clínica, 40% das axilas clinicamente negativas, elas têm linfonodo positivo, mas um ultrassom bem feito negativo, mais do que 2 linfonodos, menos de 4%, 3, 4% das pacientes só que tem comprometimento positivo de mais de 2 linfonodos. Então, se um ultrassom bem feito axilar me dá uma boa informação em relação ao status axilar. Então, eu acho que assim, a gente vai ter condições muito em breve de acreditar nisso e ter esses dados da literatura para respaldar a conduta que a gente vai passar a assumir em relação à questão da axila. E aí entra em quem ou quais pacientes, que eu acho que o INSEMA está trazendo algumas diretrizes bem interessantes para a gente. Isso a gente reduz muito
evento diverso, qualidade de vida no paciente com estádio inicial que vai viver, vai ser curada, vai viver durante muito tempo, né, Clécio? Sim, com certeza. E assim, a questão da qualidade de vida é fundamental. Então, apesar da gente acreditar comparativamente com o que era o manejo cirúrgico da axila, mesmo a gente sabendo que o linfonodo sentinela traz muita pouca morbidade para a paciente, mas não é zero, não é isenta de risco. Tem algumas consequências. As pacientes mesmo com linfonodo, elas sempre reclamam um pouquinho de um certo desconforto na axila. É muito comum a paciente relatar uma certa sensação de dormência, de parestesia, né? De uma limitação, às vezes, na movimentação do braço. Lembrando que as mulheres hoje, a gente estimula e fala muito para vamos praticar atividade física, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos movimentar. E aí, quando começa a ir para a academia, fazer a sua atividade laboral também, ela começa a reclamar um pouquinho de um desconforto. Né? Não deixa de ter. Sim. Muito bom, Clécio. Então, penso que, né, você fez uma evolução aí super interessante do que a gente viu nesse contexto de mudanças de paradigmas. A gente está sempre mudando paradigmas, né? Não só na mastologia, mas em toda a oncologia. Conceitos que a gente tinha antes, que hoje os estudos estão melhorando, né? A gente está mudando esses conceitos. E é por isso que a gente está, essa necessidade de esses estudos, congressos, discussões, porque novos conceitos estão vindo para agregar qualidade de vida e resultado para os nossos pacientes. E lembrar que a gente procura isso, né, na oncologia. Eu procuro, quanto menos eu expor o paciente a um procedimento cirúrgico hoje, e que tenha uma relação com ganho de sobrevida ou que seja a mesma coisa, isso aí, na oncologia hoje, está sendo para todos, né? Pulmão, mama, colo retal. Então, todo tipo de diagnóstico hoje, a gente procura ser o mais preciso possível. E só lembrando que quando o Clécio colocou essa linha do tempo, o quanto a medicina eu preciso de estudos me mostrando o resultado para que possa mudar a minha prática clínica, né? A gente não muda a prática clínica porque da minha cabeça eu acho que essa cirurgia vai ser melhor do que a outra. Isso tem que ser feito de forma gradual e é o que você colocou, bem ponderado, né? A gente precisa esperar os resultados e ver se esse resultado realmente eu tenho uma firmeza de colocar isso na minha prática clínica, né? Em medicina é muito interessante essa questão, porque, na verdade, eu acho que assim, a grande frase que hoje a gente pode falar é que o menos é mais. Ou seja, ser menos agressivo, principalmente do ponto de vista cirúrgico, é mais qualidade de vida. E se a gente ainda que não ganhe em termos de sobrevida, por exemplo, em relação à questão oncológica, talvez seja o parâmetro mais importante que a gente tenha ou busque na abordagem do paciente oncológico, na verdade a gente produz menos agressão, menos lesão e piores consequências, né, para o nosso paciente. Então, assim, realmente talvez a palavra ou a frase mais marcante na atualidade é menos é mais. Muito bom, Clécio. Excelente, Nara. Vamos dar sequência aqui. Um segundo estudo que foi apresentado em San Antônio, que eu queria discutir aqui com você, Clécio, e com Nara, e que é importante para os nossos ouvintes aqui terem consciência disso, é aquela paciente que tem câncer de mama e que tem a mutação do gene BRCA1 e do BRCA2. Então, eu queria perguntar primeiro para a Nara, para ela nos contextualizar com a experiência que ela tem de oncologista e de oncogeneticista. Nara, situa a gente nesse cenário de mutação de BRCA1, BRCA2, nesse contexto de câncer de mama e mostrando esse estudo que ele tá avaliando o papel da cirurgia profilática, da retirada das mamas e retirada dos ovários, né? Nos situa nesse cenário, por favor, Nara. Então, o gene BRCA, ele é responsável por fazer uma checagem. Eu tenho será que tem alguma alteração genética que me predispõe a ter uma doença? Então, ele vai lá e checa isso. Você tem, você não tem, e corrige se tiver. Então, se eu tenho uma alteração ou uma mutação no gene BRCA, vai passar uma célula ali que ela
vai ser aberrante, ele não vai corrigir isso. E essa célula vai começar a se reproduzir. E o que tem de mais na literatura hoje é a relação com BRCA e câncer de mama e BRCA e câncer de ovário. Então, são duas doenças que a gente precisa ficar atento quando a paciente é portadora de mutação desse gene. Esse gene, quando ele é mutado, existem características diferentes do BRCA1 e do BRCA2. Eu vou só contextualizar um pouquinho o BRCA2, que tem uma relação com receptor hormonal positivo, tem relação com essa paciente que a gente falou anteriormente no estudo anterior, né? Uma paciente de um prognóstico é melhor. A doença aparece numa fase mais tardia, que é diferente do BRCA1. Então, para a gente entender que são dois genes que, apesar de ser BRCA, eles se apresentam de forma diferente. Então, a gente precisa olhar essa paciente de forma diferente. E aí, a gente tem um contexto de acompanhamento, quando eu tenho mutação nesse gene, eu vou fazer um procedimento cirúrgico antes de aparecer o câncer nessas pacientes. E é isso que esse estudo ele tenta responder. Se eu fizer uma cirurgia redutora de risco, e aí eu vou convidar o Clécio para falar sobre cirurgia redutora de risco, se isso tem impacto na sobrevida. Essa paciente, porque a maioria dos estudos eles mostram que vai ter impacto no aparecimento da doença, mas não mostra impacto na sobrevida. Se eu vou operar essa paciente antes, essa paciente vai viver mais ou não? E aí eu tenho outras formas, que é a vigilância. Então, todos os estudos eles comparam. Eu vou fazer a vigilância da paciente com exame de ressonância, que é o exame que a gente utiliza para fazer esse acompanhamento da paciente com câncer de mama mutado. A gente utiliza também a mamografia, mas a ressonância é um exame mais específico. Mas eu vou precisar fazer ressonância ou eu vou operar essa paciente e ela não vai ter câncer? Entendi. Então, Clécio, te passando aqui, só lembrando que esse estudo em específico, ele avaliou pacientes que têm a mutação, tá? Aquelas pacientes jovens, quando eu falo jovem, eu falo até 40 anos de idade, que tiveram mutação, como a Nara falou, tanto no BRCA1 quanto no BRCA2. E essas pacientes, então, elas foram divididas em dois grupos. Um grupo, como a Nara falou, foi feito a cirurgia redutora de risco da mama, ou seja, teve um câncer na mama direita, fez a mastectomia total da mama direita e fez a mastectomia total da mama esquerda. E também, como a Nara disse, essa mutação também aumenta o risco de câncer de ovário e a cirurgia redutora de risco da retirada cirúrgica do ovário, né? E esse estudo, especificamente, ele mostrou, Nara, um ganho significativo em termos não só de sobrevida livre de doença, mas local também, de mama, mas também de sobrevida global. Né? Então, trazendo para a gente assim, mais um argumento da importância da gente checar, né, diante de um paciente com câncer de risco, quando você está lá no consultório e você faz o histórico familiar dela, né, e vê aquela sequência de parentes que teve câncer, uma paciente jovem, mesmo que não tenha nenhum parente, você testar, encaminhar para o geneticista e testar a mutação do BRCA1, BRCA2. Aí eu te pergunto, Clécio, no seu consultório, vamos começar primeiro, igual o estudo, nessa paciente que chegou para você com a mutação do BRCA1 ou do BRCA2. Como é que é a sua abordagem nesse contexto de discutir com ela a retirada das duas mamas? Como é que você aborda isso? Como é que é a chegada dela? Leandro, eu acho que assim, é interessante a gente discutir, conversar sobre 3 cenários que são, do ponto de vista prático, muito reais para todos nós. Não só nós mastologistas, mas também para vocês oncologistas, né? Que um deles é aquela paciente que é portadora do gene, de uma mutação genética. Vamos trabalhar muito em cima do BRCA, que é o foco do estudo, né? BRCA1 e também do BRCA2, que tem essa mutação, mas não tem câncer de mama. Então, esse é um cenário de uma paciente que nós recebemos para fazer um manejo e uma consideração sobre o que fazer. A outra situação é a nossa paciente do estudo, que é a paciente que tem mutação genética do BRCA1 ou BRCA2 e está com câncer de mama. E outro cenário que também é interessante a gente conversar é a paciente que tem câncer de mama, mas não tem mutação. Exato.
Ou seja, a paciente que ela é portadora da doença câncer de mama. Então vamos começar com a paciente do estudo, que é a paciente que é portadora de mutação e que tem câncer de mama. E é interessante que esse estudo, e a gente tinha um conceito de que paciente com câncer de mama em doença um pouquinho mais avançada, esse estudo excluiu pacientes com doença metastática, mas doença às vezes até um pouco avançada, estádio 3, Sim. que não é uma doença inicial, Sim. tão inicial. E todas essas pacientes, sejam com doença mais inicial, estádio 1 até estádio 2, mas também estádio 3, tiveram benefício da mastectomia redutora de risco da mama contralateral. Então a gente vai fazer uma mastectomia da mama doente e vamos fazer uma mastectomia da mama saudável. A discussão que tinha, e aí a gente vai trazer essa conversa também para paciente que não tem mutação genética, era, vale a pena? E isso é uma dúvida muito comum, provavelmente essas pacientes com câncer de mama fazem esse mesmo questionamento para vocês, oncologistas clínicos, em relação ao tipo de cirurgia que deve ser feita para ela, portadora de câncer de mama sem mutação genética. E foi muito interessante, agora em 2024, estudo canadense grande, trouxe dados para a gente mostrando que a mastectomia redutora de risco da mama contralateral na mulher que não tem câncer, não tem mutação genética, não traria benefícios em relação à mortalidade. Ou seja, 0 em termos de impacto na redução de mortalidade para a mulher que tem câncer de mama, mas não tem mutação genética em relação à cirurgia redutora de risco. Nesse cenário não tem dados objetivos que mostram que benefício. A cirurgia contralateral traria benefício. Do ponto de vista de sobrevida. Do ponto de vista de sobrevida. Isso é extremamente importante, né, Clécio? E é interessante porque assim, a paciente ela supervaloriza. A realidade é cirurgia contralateral, mastectomia contralateral, melhora ou diminui a probabilidade de ter um novo câncer de mama? Claro, é matemático. Se eu tiro as duas mamas, a chance dela ter um novo câncer é muito menor. Mas isso não trouxe redução da mortalidade naquela mulher com câncer de mama que não tem mutação genética. Perfeito. Esse estudo é completamente diferente. Esse estudo mostra pra gente que a mastectomia contralateral da mulher portadora de câncer de mama e com mutação do BRCA, sim, a gente muda o prognóstico e a gente altera a probabilidade dela morrer pela doença câncer de mama quando a gente faz a cirurgia contralateral. Mas também, Clécio, a gente tá discutindo aquelas mulheres que desejam, mesmo que não tenha a mutação, desejam fazer a mastectomia. Mas também existe aquelas mulheres que têm a mutação, né? E que não desejam, por tudo que foi dito aqui, não desejam retirar a mama. Né, desejam fazer os exames adequados, ter o acompanhamento, mas desejam manter a mama, com todo o contexto, né, que a mama é importante no cenário feminino. Como que você, Nara, na sua experiência de oncogeneticista também, como que você acompanha essas mulheres na sequência? Isso é comum? As mulheres... Hoje, cada vez mais, assim... sempre vale ressaltar que assim, nós temos um cenário que o abismo hoje assistencial do ponto de vista público e do ponto de vista privado no Brasil está uma coisa assim infelizmente a gente não tem tabelamento, codificação para exames adequados de, por exemplo, rastreamento com ressonância via SUS, salvo em algumas situações especiais que você consiga fazer. Eu não tenho cirurgia redutora de risco via SUS, então eu não tenho a testagem genética ainda, mesmo que a gente tenha legislação estadual, nós não temos isso regulamentado. Então, do ponto de vista prático, eu não consigo fazer a testagem genética, eu não consigo fazer um bom segmento com ressonância, eu não consigo fazer a intervenção cirúrgica redutora de risco para paciente que não tem doença, não tem câncer, mas que eventualmente possa ter uma mutação genética. A outra coisa é a paciente privada, seja de saúde suplementar, paciente do consultório que tenha condições de ter acesso a tudo isso que a gente está falando. Lembrar que a paciente que tem mutação, principalmente do BRCA, é uma paciente que tem uma situação biologicamente muito especial. É uma doença que acontece muito cedo, muito mais cedo. Geralmente são pacientes jovens que têm câncer de mama, na faixa aí dos 30 anos, em que normalmente a gente não recomenda fazer rastreamento mamográfico. E biologicamente essa paciente ela tem uma condição muito especial. Ela tem uma radiosensibilidade maior e aquelas células mamárias, quando expostas à radiação, elas têm uma maior probabilidade de indução de um quadro oncológico. Então a gente tem muito mais receio nessa mulher de fazer rastreamento com
mamografia. Sem falar que a mamografia numa mulher muito jovem ela é muito ruim, é muito limitada. Então, a gente passa a ter a necessidade de utilizar uma outra ferramenta, no caso a ressonância nuclear magnética, que é hoje reconhecidamente por nós a melhor ferramenta para rastreamento da paciente portadora de mutação genética e que não quer fazer a cirurgia redutora de risco. Então, a vigilância, que é uma das condutas que a gente pode fazer para essa paciente, é a nossa opção de escolha para o rastreamento dessas mulheres. Perfeito. Então, aquela paciente que não tem câncer de mama e tem a mutação, excelente. Esse estudo que a gente está apresentando mostrou que a paciente que tem câncer de mama e tem a mutação, a cirurgia redutora de risco das mamas e dos ovários aumentaram a sobrevida global dessa paciente. Ô, Nara, fala um pouquinho pra gente sobre, o Clécio explicou muito bem essa questão da mastectomia redutora de risco da mama contralateral. É onde que entra o ovário também? Não apenas reduz o risco de ter um câncer de ovário, mas também os outros efeitos com relação à mama. A gente falando sobre BRCA, a gente também tem que agradecer a Angelina Jolie, porque foi ela que disseminou esse conceito aí e fez com que a gente tivesse mais resultados em relação ao segmento de paciente. E também foi responsável dos pacientes querer fazer mastectomia redutora de risco, que ela fez, mas lembrar que ela não tinha câncer de mama. Ela é portadora da mutação, mas ela não tem câncer de mama. E quem não tem câncer de mama, os resultados são mais conflitantes, né Clécio? Eu tenho uma mutação e eu quero fazer a cirurgia redutora de risco, isso implica em várias outras alterações, conforme o Clécio falou. Então, não é uma cirurgia que eu vou lá e colocar uma prótese, eu vou retirar a mama e colocar uma prótese para que esteticamente isso seja mais palatável, né? Mas lembrar que isso aí não faz parte do dia a dia da gente. Então, as pacientes portadoras de mutação do BRCA e que não têm câncer de mama, assim como as pacientes portadoras de mutação de BRCA e que têm câncer de mama, a ressonância magnética é um exame de eleição para a vigilância. Lembrar que o que a gente tem nos guidelines que nos direcionam? A ressonância magnética a partir dos 25 anos de idade, porque a gente precisa ter um parâmetro, e conforme o Clécio falou, a mamografia nessa idade não é um exame que vai me dar informações que são essenciais para diagnóstico de câncer de mama. Então, a ressonância magnética ela passa a ser o exame de eleição nas pacientes acima de 25 anos. Passando dos 30 anos, e a gente entende que nessa fase existe um maior diagnóstico, a doença ela aparece mais acima dos 30 anos, né? Então, a ressonância magnética hoje, anual, e as diretrizes, o que a gente tem? Fazer a mamografia também nessas pacientes acima de 30 anos. Apesar do exame ser um exame que ele tem uma menor acurácia nas pacientes de 30 até 40 anos, 45 anos, mas é o que a gente tem hoje de diretriz, é fazer a ressonância magnética anual e fazer a mamografia anual. Né? Isso a gente também tem que contextualizar e falar sobre o profissional que faz a ressonância magnética da mama. A forma de avaliar a ressonância magnética da mama é diferente da ressonância magnética do abdômen. Então, são exames diferentes e que a gente também precisa estar atento em que eu preciso de um profissional que tenha experiência em fazer ressonância magnética de mama. Esse profissional, ele é vital para essa vigilância, porque se eu vou fazer a vigilância, mas numa cidade no interior, em que o profissional ele faz a ressonância de tudo, então eu também tenho que pensar, será que eu vou fazer uma ressonância e levar essa paciente a um risco? E a gente sabe que esse risco existe, em torno de 85% desses pacientes vão ter câncer de mama até os 70 anos de idade. Então, será que eu vou fazer vigilância com essa paciente num determinado local que mesmo que eu tenha ressonância, eu não tenho um profissional que está ali apto
a me dar informações de fase muito inicial de formação da doença. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar também, mas a ressonância a gente faz anual, com mamografia também anual. Então, a cada 6 meses, a gente faz um exame de acompanhamento. Ok. Leandro, é interessante só pontuar aqui rapidamente, que a gente não falou, que, assim, lembrar que a gente conversou sobre as duas coisas, ferramentas mamografia e ferramenta ressonância nuclear magnética, mas existe também a ultrassonografia, que é muito precário. Então, assim, eu faço ultrassom praticamente quase todos os dias da semana. Meu doutorado foi em ultrassom de mama, mas assim, ultrassom não é uma ferramenta para rastreamento do câncer de mama, e a gente está falando em rastreamento. Sim. Rastreamento de uma mulher com alto risco. Sim. Ou seja, uma paciente que não tem alterações clínicas, paciente que não tem nenhuma alteração em outro exame, e a gente utilizaria ou pensaria em utilizar a ultrassonografia. E as pacientes, elas com frequência, elas pedem para a gente, falam assim, doutor, me pede um ultrassom ao invés da mamografia, porque a ultrassom é muito mais confortável. Não usa radiação, não dói, não espreme a minha mama e etc, é mais tranquilo. Só que não tem essa finalidade, então o ultrassom não é substitutivo nem da ressonância e nem da mamografia, mas é uma excelente ferramenta de complemento ou para esclarecimento de alguma dúvida que eventualmente a gente venha a identificar, seja pela ressonância ou pela própria mamografia. Excelente, Clécio, excelente essas considerações, porque isso realmente é uma pergunta muito, muito frequente, né? Se é que eu posso deixar de fazer mamografia e fazer ultrassom? Você explicou muito bem que são coisas complementares, são coisas distintas. Bom, mudando aqui para esse terceiro estudo que eu considerei interessante a gente discutir, um estudo feito por um grupo muito importante que é o EBCTCG, e ele avaliou o contexto de pacientes com mais de 70 anos de idade, pacientes que tiveram câncer de mama, diagnóstico inicial, com a idade de 70 anos ou mais. A pergunta é, será que essas pacientes idosas precisam ser submetidas à cirurgia da mama? Será que eu posso deixar de fazer cirurgia, ou seja, com todo o contexto, com toda a complexidade de bloco cirúrgico, de cirurgia e toxicidades, né, por essa cirurgia nessa paciente idosa, ou não? Ou eu realmente tenho que fazer a cirurgia nessas pacientes mesmo com 70 anos ou mais? Porque isso é uma ideia, principalmente do inglês, de que as pacientes mais idosas e muitas vezes com algumas comorbidades não precisam operar, né? Clécio, hoje, antes mesmo da gente continuar esse estudo, como é que você pensa com relação a isso no seu consultório? Paciente idosa, né? Puxa vida, paciente com mais de 70 anos. É um universo muito grande, né, Nara? E deixar de fazer cirurgia, as doenças iniciais, como é que você recebe essa paciente, Clécio? Leandro, é um outro tópico bastante interessante em relação a essa questão do manejo do paciente idoso. E não raro, familiares nos abordam inicialmente, antes até da paciente entrar para consultar, pedindo às vezes para você sequer falar para o paciente que ele tem o diagnóstico de um câncer, e que às vezes talvez não precisaria fazer nenhum tipo de tratamento. Lembrar que hoje a gente vive uma realidade muito distinta do que foi no passado. Então, assim, se a expectativa de vida era tal, hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. E a gente recebe pacientes com uma condição e uma qualidade de vida muito grande. Mulheres com 80 anos que são praticantes de atividade física, que têm uma vida de autonomia absolutamente independente, própria. Então, assim, são pessoas que têm uma reserva biológica muito alta. E você simplesmente negligenciar um tratamento por conta exclusivamente da idade é muito ruim. Você está deixando de ofertar para aquela paciente o melhor tratamento, o melhor manejo terapêutico que a gente possa fazer. E a cirurgia, sim, está dentro dessa abordagem que a gente entende que faz parte do cenário ideal para abordagem cirúrgica. Então, assim, falar que a mulher, por ter mais, ainda mais 70 anos, como foi colocado nesse estudo, né? 70 anos hoje a gente encontra mulheres muito jovens, né? Biologicamente falando. Então, assim, eu acho que seria muito ruim você negligenciar essa oportunidade de um bom tratamento simplesmente por ela ter essa idade. Obviamente, quando eu recebo uma paciente moribunda, com uma idade muito elevada, 90 anos ou mais, ou até 80 e poucos anos, 85 mais de idade, com a condição e uma reserva biológica muito ruim, a gente consideraria talvez não fazer uma intervenção cirúrgica. Ou se fizer uma intervenção, que seja uma intervenção minimamente agressiva. Não pensar numa coisa, não pensar numa reconstrução, numa mastectomia com reconstrução, com um retalho miocutâneo, uma coisa exagerada, obviamente não.
né? Seria uma maluquice a gente propor uma cirurgia tão grande que aí a intervenção cirúrgica, obviamente, ela vai prejudicar mais aquela paciente do que dar qualquer tipo de benefício. Perfeito. Nara, o que você pensa sobre esse cenário desse estudo? Eu acho que a gente precisa fazer 2 perguntas. Quem é essa paciente de 80 anos e que câncer de mama é esse? Então, essas 2 perguntas, elas são cruciais para que a gente possa decidir o que vai fazer. Então, quem é essa paciente de 70 anos? É uma paciente fitness, que não tem comorbidade nenhuma e que faz suas atividades, ela é independente? Essa paciente, eu acho que a gente tem que olhar a perspectiva de tempo que a gente tem de vida. E que câncer de mama é esse? É um câncer de mama receptor hormonal positivo, que a paciente está já metastático ou inicial? É uma paciente triplo negativo que não tem metástase? Então, a gente precisa olhar que doença é essa e que paciente é essa, né? Certamente. Câncer de mama é uma palavra muito extensa, né? Dentro desse nomezinho tem muitas possibilidades. E o estudo mostrou o que o Clécio e Nara falaram, né? Aquelas mulheres, mesmo acima de 70 anos de idade, que foram submetidas à cirurgia inicial, naquele diagnóstico inicial de câncer de mama, teve um resultado muito melhor do que aquelas mulheres que não foram submetidas à cirurgia naquele momento e deixaram para operar quando a doença progredisse. Todas essas pacientes usaram tratamento hormonal, né? Como Nara falou, todas as pacientes tinham receptores hormonais positivos. Então, mostrando que a cirurgia, mesmo na mulher idosa, ela é muito importante, né? A gente estava lá falando sobre descalonamento da axila. E agora a gente está tentando descalonar a cirurgia da mama. Mas esse paradigma ainda persiste, né? É interessante, Leandro, porque, na verdade, assim, esse descalonamento na mama também vai ser uma realidade. Lembrar que esse estudo, na verdade, ele considerou não fazer nada. Não fazer radioterapia na mama, nem fazer nenhuma intervenção isso mesmo. Minimamente invasiva, porque hoje a gente tem visto, e eu acredito que vai ser uma realidade muito em breve, procedimentos minimamente invasivos para manejo do câncer de mama, mas de uma maneira com algum grau de intervenção. Então você tem estudos aí com crioablação, né, do tumor, das lesões tumorais, você tem a excisão a vácuo ou excisão vácuo assistida com a mamotomia para remoção daquela lesão ou daquela área tumoral, complementando com os outros tratamentos que a gente tem, hormonoterapia, radioterapia, etc. Né? E aqui considerou não fazer absolutamente nada, né? Ou seja, simplesmente olhar e ver a evolução do tumor. E aí, obviamente, foi catastrófico, né? Ou seja, fazer alguma intervenção foi infinitamente superior a não fazer absolutamente nada, esperar a doença crescer para depois a gente resolver fazer alguma coisa. Então, assim, que a gente vai descalonar a cirurgia da mama, o manejo do câncer de mama, provavelmente para essas pacientes mais bem selecionadas, em especial para esse público mais velho, sim, alguma coisa a gente vai fazer, talvez não necessariamente intervenções cirúrgicas. O Clécio, margem de segurança, o que te dá segurança em fazer um procedimento ou outro? Esse é um tema engraçado. Também uma outra coisa que foi evoluindo gradativamente ao longo do tempo, né? Antigamente a gente dependia de margens extremamente amplas, 2 centímetros de margem cirúrgica no contexto universal da lesão tumoral. Hoje, em tese, a gente está aceitando uma célulazinha minimamente margem cirúrgica como aceitável, né? Então, assim, também mudou essa questão do conceito da chamada margem livre em cirurgia de câncer de mama. Então, hoje a gente tem aceitado que se não tocou, se não tem comprometimento da margem, aquela cirurgia ou aquela intervenção estava satisfatória. Pessoal, muito bom. Clécio, obrigado aqui pela nossa conversa, né, Nara? A gente ter esse privilégio de ter Clécio, não só uma referência, mas um amigo, né? Que a gente tem aqui com a gente nessa conversa. É tão importante com relação a esses estudos que foram apresentados em San Antônio, agora no final do ano de 2024, e que realmente trazem para a gente mudanças ou compreensões melhores da nossa abordagem no consultório. Clécio, muito obrigado e espero contar com você aqui nos próximos episódios do Oncologia Sem Fronteiras. Leandro, Nara, o prazer é meu, parabéns pelo projeto, para vocês, assim, é extremamente útil para a sociedade como um todo a gente conseguir trazer um conteúdo de informação esclarecedora para as pessoas, porque hoje nesse mundo digital a quantidade de informações distorcidas, equivocadas e que são consumidas pela nossa população é muito ruim
e às vezes com informações muito graves, né, conceitos muito graves, equivocados, trazendo a informação ou a desinformação. Existe um conceito dentro da comunicação que, assim, você desmistificar ou retirar um conceito equivocado que foi passado é muito mais difícil do que você levar uma informação ou um conceito correto. Então, assim, esse projeto é um projeto extremamente bom e extremamente útil e necessário para a nossa sociedade. Então, assim, parabéns a vocês por esse projeto e para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Clécio. Obrigada, Clécio. É um prazer ter você aqui. Eu queria te falar que a gente tem pessoas que passam uma imagem que já é uma imagem de uma informação que eu acredito e você faz parte dessa imagem aí, tá? Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Oncologia Sem Fronteiras, discutindo o que houve de relevante no Congresso de San Antônio sobre câncer de mama. E espero contar com vocês, encontrar com vocês nos próximos episódios do Oncologia Sem Fronteiras.